bem-vindos a um novo programa Sem Diplomacia. O que estamos apresentando nesse momento é o terceiro numa sequência de programas dedicados à transição presidencial nos Estados Unidos. Os dois anteriores foram dedicados a analisar o legado de Obama, fazer um balanço do governo Obama do ponto de vista da política exterior e da inserção dos Estados Unidos no mundo e das relações com a América Latina. Agora, passadas as eleições e com a vitória do candidato do Partido Republicano, Donald Trump, faremos uma análise nesse programa sobre o aspecto da política exterior e da inserção dos Estados Unidos no mundo e num próximo programa sobre as relações com a América Latina. Tendo claro que o novo governo vai assumir dia 20 de janeiro. Além disso, pelo perfil do candidato que venceu, Donald Trump, um empresário, do qual já conversamos em outros programas. Lembro agora um em que comparamos com Bernie Sanders, quando eram as primárias, né? E Bernie Sanders e Trump apareciam como outsiders, né? E, bom, agora esse outsider do Partido Republicano terminou sendo presidente, mas com uma agenda bastante imprevisível, porque justamente uma característica da sua campanha foi o de se preocupar com afirmações um pouco bombásticas, polêmicas, mas com pouca clareza sobre qual seria seu programa, né? E nesse processo de transição aparece um presidente mais pragmático, que está voltando atrás de várias coisas que estava colocando como premissas da sua campanha, principalmente em temas como livre comércio, no qual está amenizando o que fará com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, dizendo que vai não eliminá-lo, mas que vai renegociá-lo. Questões como imigrantes muçulmanos, que tinha dito que ia barrar a entrada, agora está mudando de ideia. A questão do muro, que já não seria tanto um muro, sino uma cerca com relação ao México. E uma série de outras questões que levam à dificuldade para estabelecer como será de fato seu governo até que tenhamos a equipe nomeada, seus ministros, e começar de fato a governar. Mas hoje estaremos analisando justamente desde uma perspectiva de fazer ponderações a partir dos fatos dos quais dispomos neste momento. E justamente porque temos dois especialistas que são estudiosos dos Estados Unidos, são estudiosos do pensamento conservador, dentro do qual o perfil de Trump é associado, embora não se possa dizer que Trump seja um pensador conservador, mas sua campanha se insere dentro do conservadorismo dos Estados Unidos, e também são estudiosos da política exterior dos Estados Unidos, principalmente no âmbito internacional. Então, no programa de hoje temos Ariel Fingerud, né, que é pesquisador do Sem Diplomacia, do IEI, que ele vai justamente retratar como os setores conservadores, tanto dos conservadores tradicionais do Partido Republicano. Lembremos que boa parte do Partido Republicano não foi a favor de Trump. E os conservadores que se alinharam com Trump, onde há uma nova direita, né, que se torna emergente, se torna mais presente, associado com a alt-right, né, a direita alternativa. Então, Ariel vai fazer uma análise de como se percebe essa vitória de Trump nesse ambiente mais conservador. E Roberto Moll, também do Sem Diplomacia, do IEI, que vai nos apresentar a perspectiva dos setores mais de centro, do Partido Democrata e mais à esquerda, como estão vendo nos Estados Unidos essa vitória de Donald Trump. No próximo bloco, passamos então a palavra para os dois convidados fazerem suas análises.
segundo bloco, passo a palavra a Ariel Finguerud e agradeço a sua presença mais uma vez no programa. Obrigado, Ayerbe, pelo convite. Obrigado também, Roberto. É um prazer estar aqui. Eu acho muito importante debatermos as consequências, né, e fazer uma análise de conjuntura do que aconteceu a partir do Trump. Bom, na percepção dos conservadores, eu acho que a gente tem uma linha que a gente pode entender como otimista e uma linha de preocupação. Eu acho que a linha otimista é porque ele está tentando reagrupar a base do Partido Republicano e os conservadores enxergam então aí uma oportunidade de entrar no gabinete e de conseguir, digamos assim, atrair o Trump para essa esfera mais conservadora. Mas, ao mesmo tempo, é uma percepção também um pouco arriscada, porque, como você mencionou, Ayerbe, o Trump ele não se apresentou como um conservador, como um candidato de fato conservador, né? E os conservadores é uma trajetória de mais de 50 anos de mobilização política, então eles são muito criteriosos na classificação de um candidato como conservador. Então, se a gente imaginasse, por exemplo, 10 temas de avaliação para saber se o candidato é ou não conservador, eu arriscaria dizer que o Trump não conseguiria nem 5, no máximo 6, nesses 10 pontos conservadores. Então, ele não é um candidato, ele não se apresentou como um candidato conservador. Então, o risco dele também não ser um presidente conservador, me parece que para essa base conservadora é um risco real. E aí, nesse sentido, eles entendem que toda essa mobilização de 50 anos de história pode estar passando por um momento de inflexão, né? Então, alguns analistas vão dizer que a vitória do Trump representa uma revolução ideológica nos Estados Unidos. Ideológica porque é um candidato que seria populista e não conservador. Então, a plataforma mais nacionalista, focada em resgatar empregos, em impedir a entrada de imigrantes, seria uma plataforma que abre uma possibilidade para essa manipulação populista do eleitorado. Então, quem votou no Trump seria mais um eleitorado que acredita numa liderança mais forte, até mais autoritária, do que, digamos assim, num candidato conservador por excelência, né? Então, isso seria uma questão bastante arriscada. Um outro ponto também muito sensível é aquilo que você mencionou, Ayerbe, que o Trump ele recebeu um apoio que foi decisivo dessa chamada direita alternativa, alt-right, que na verdade é uma direita que abertamente dialoga com questões de identidade racial e de afirmação de uma identidade racial branca, né? Então, ou seja, é a volta do racismo, desse debate racial nos Estados Unidos. E os conservadores, digamos, tradicionais, eles consideravam essa discussão superada, né? Eles não manipulam tanto essa questão racial. Então, o risco de a gente ter uma direita mais abertamente agressiva nesse debate racial traz uma percepção de risco para a base conservadora. Então, se a gente olhar o comportamento de alguns estados que são muito conservadores, como, por exemplo, Texas e Utah, de maioria mórmon, a gente percebe que o Trump, apesar de ter ganho, ele não ganhou da mesma forma que ele ganhou, por exemplo, em West Virginia, né? Que é um estado que o eleitorado branco votou em peso no Trump, porque a questão era mais de emprego, etc., né? E para a gente encerrar, eu acho que na política externa, os conservadores estão muito preocupados com o risco do isolacionismo americano, né? Dessa ideia dos Estados Unidos se fechar, sair da OTAN,
não ter a mesma postura que tem tido até agora. Então, os conservadores também enxergam isso como um risco para a sua hegemonia, digamos, na política externa. Muito obrigado, Ariel. E agora eu passo a palavra para Roberto para analisar a perspectiva do outro lado, dos setores que perderam, digamos, né? Obrigado a Herbie pelo convite, obrigado Ariel por a gente estar discutindo aqui esse tema tão importante. Do ponto de vista dos liberais, do centro e dos liberais dos Estados Unidos, há um misto de imprevisibilidade e de pessimismo, né? Esse misto de pessimismo, ele segue a mesma linha das críticas que foram feitas durante a campanha eleitoral. Quer dizer, essas críticas vão em 3 sentidos, mais ou menos. Primeiro no sentido dos direitos civis, depois na política econômica e social e, por fim, na política internacional. No que diz respeito aos direitos civis, a crítica dos liberais e o que os liberais esperam, né, é uma completa falência de algumas conquistas que vieram sendo concretizadas nos últimos 30 ou 40 anos. Por exemplo, há uma crítica dos liberais dizendo que uma vitória do Trump vai colocar em risco a presunção do direito de inocência de minorias, por exemplo, negros e latinos. Uma discussão que já estava presente nos Estados Unidos antes da própria eleição do Trump, né, com os inúmeros casos de negros que sofrem violência policial simplesmente por serem negros. O que os centro-progressistas e a esquerda pensam é de que isso vai piorar com o Trump. Porque o Trump, em momento nenhum, faz essa crítica, né, a falta ou a consideração de que essas minorias são culpadas a priori. Uma outra questão é o direito ao aborto. Né? Há uma percepção de que o Trump vai retroceder toda a legislação de direito ao aborto que existe nos Estados Unidos. De igualdade de gênero, né? O Trump deu diversas declarações desconsiderando completamente a igualdade de gênero com mulheres, né? Inclusive em relação a assédio. E outros 2 temas de direitos civis no qual o Trump é mais ambíguo, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? O casamento homoafetivo e a legalização das drogas. Inclusive na legalização das drogas, claramente a gente vê essa imprevisibilidade do Trump, né? O Trump fala, em outros momentos ele era a favor da legalização da maconha e depois ele já foi contra, e dependendo do público para o qual ele está falando, ele fala coisas diferentes. Do ponto de vista da política econômica, há uma crítica muito grande de que um governo Trump vai permitir diminuir a taxação para os mais ricos e pesar a taxação para os mais pobres. Outra crítica que se faz, que os liberais e a esquerda fazem, é de que o Trump vai retroceder toda política de saúde do Obamacare, embora nos últimos discursos ele tenha dito realmente que o Obamacare tem coisas que são interessantes, etc. E a política de educação. O Trump tem claramente uma proposta para a educação que é aquela proposta de charter schools, né, que é de diminuir o incentivo para que as pessoas vão para a escola pública e aumentar os incentivos para que os cidadãos busquem a escola privada. Então há uma crítica clara de que o Trump pode ser um problema para a educação pública nos Estados Unidos, mais do que já existe, porque os liberais, sobretudo a esquerda, já critica a falta de incentivo à educação pública nos últimos 20 anos, talvez, nos Estados Unidos, né? E o Trump, ele provavelmente vai aumentar esse problema, porque ele já deixou claro que ele não vai dar incentivo à educação pública. Do ponto de vista da política internacional, a crítica que os liberais e a esquerda espera é de que o Trump seja um isolacionista armado. Quer dizer, ele vai, ou um isolacionista agressivo. Ele promete sair das organizações internacionais, promete aumentar tarifas para a China, por exemplo, promete sair de acordos multilaterais de comércio ou renegociar acordos multilaterais de comércio, mas, por outro lado, ele é muito enfático na necessidade de destruir o terrorismo, de destruir o ISIS, e mesmo que isso signifique fazer uma aliança com Assad, fazer uma aliança com Vladimir Putin. O outro ponto da política externa que é muito sensível, né, são os acordos feitos com o Irã. Os liberais e a esquerda dizem que o Trump significa um retrocesso nesses acordos, porque o Trump já deixou claro que esses acordos não interessam a ele durante a campanha. Há um ponto de contato, né, não entre a esquerda, mas entre esse centro progressista e o Trump, que é a
a redefinição da política externa dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático. O Trump faz isso toda hora que ele diz que é necessário conter a China, e o Obama já vinha fazendo isso antes. Então, nesse ponto, né, é um ponto talvez de contato. E também outro ponto de contato, que a crítica não é tão forte, é na renegociação de acordos multilaterais de comércio. A Hillary Clinton e o Bernie Sanders, os dois apostavam na renegociação do Tratado Transpacífico, por exemplo, e do NAFTA. Por último, em relação à política externa ainda, outro ponto sensível é a imigração. A perseguição de imigrantes latinos, a construção do muro, a proibição de entrada de muçulmanos. A esquerda e os liberais dizem que isso é uma xenofobia clara, que não existe, não resolve o problema e não existe motivo para isso. Por fim, há um medo muito grande entre o centro progressista e a esquerda das escolhas políticas do Trump. O Trump escolheu recentemente Stephen Bannon como estrategista-chefe da Casa Branca, e Stephen Bannon é ligado à alt-right, a esses setores muito mais conservadores, até um neofascismo, digamos assim. O próprio Jeff Sessions também já foi acusado de racismo várias vezes durante a história dele. E a escolha que o Trump pode fazer para a Suprema Corte, que se espera que seja uma escolha bastante conservadora, um juiz bastante conservador. Muito obrigado, Roberto. As duas colocações, lembrando que nessa primeira parte do programa, os participantes não apresentam fundamentalmente sua opinião, senão eles trazem uma síntese de como cada perspectiva conservadora, de direita, liberal no sentido dos Estados Unidos e de esquerda, se apresentam frente, no caso do programa, à vitória de Trump. Na segunda parte do programa, sim, cada um dos participantes vai apresentar sua opinião, né, sobre esse assunto. O que ficou claro é que há uma série de interrogantes com relação ao que será de fato o governo Trump, porque ele teve a capacidade de perceber um espaço eleitoral a partir de certas bandeiras, né, certas palavras de ordem, certas propostas que apresentou, que lhe permitiram atrair um enorme contingente de votos descontentes, né? Principalmente setores que veem sua qualidade de vida, seus empregos, suas remunerações serem depreciadas permanentemente como tendência no país. No entanto, a grande questão é, uma coisa é atrair uma votação e vencer uma eleição. O que Trump não tem ou não demonstrou até o momento é como que ele vai entregar, né, concretamente aquilo que prometeu. Empregos, melhores empregos, né, melhores remunerações, atrair capital, trazer empresas dos Estados Unidos de volta ao país. Ou seja, como que ele vai fazer isso concretamente? Não se sabe, inclusive, como bem colocaram os dois colegas, há muita ambiguidade no discurso de Trump, tanto na sua filiação em termos conservadoras, que, como mostrou Ariel, ele não é um conservador de trajetória, né? E como falou Roberto, a questão da política exterior, que de fato não se tem noção em que medida ela é mais próxima do que Sanders colocava ou é próxima do que a trajetória conservadora apresenta como política externa, ou simplesmente será algo que ele negociará de acordo com as características do que ele está apresentando como seu gabinete, onde coloca pessoas mais conservadoras, pessoas mais neutras, e ele se apresenta como alguém que será quem ditará os rumos, né? Uma postura bem personalista, né? Então, Ariel Fingerud e Roberto Moll vão apresentar suas visões particulares sobre o que estamos discutindo da vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Bom, eu acho que tem dois aspectos muito interessantes para a gente discutir em relação à vitória do Trump. O primeiro deles
como ele conseguiu, de certa forma, se colocar como um candidato de oposição, mas tanto de oposição em relação ao governo Obama e Hillary, né, oposição ao Partido Democrata, mas ele também conseguiu se colocar como um outsider, como a gente discutiu antes, em relação ao Partido Republicano. Então, de certa forma, ele conseguiu chegar num eleitor que também é um eleitor descontente com o governo Bush, por exemplo, e com a tradição republicana. Então, o fato dele conseguir criticar tanto o Bush, no sentido de lembrar dos 8 anos do governo Bush, como criticar o governo Obama, o colocou numa posição que eu acho que foi muito, muito interessante para conseguir expandir a base de votos para um eleitorado mais independente, né? Então, essa perspectiva de que o trabalhador americano hoje ele está numa situação pior do que as gerações anteriores, eu acho que foi um argumento que ele conseguiu usar com muita eficácia. Então, aquela ideia de que você hoje, que tem 40 anos, está ganhando menos e vivendo pior do que os seus pais, e o seu filho tende a ter condições ainda piores do que a sua. Então, esse argumento eu acho que ele conseguiu usar com muita eficácia. E eu acho que uma outra estratégia que ele foi bem sucedido é com a ideia do politicamente correto, que é algo que surgiu no governo Bush e ganhou muita força no governo Obama, que é aquela ideia de que você não pode falar abertamente de alguns temas, que a mídia é polarizada. Então, na medida em que o Trump se colocou até de forma bastante agressiva como um inimigo do politicamente correto, isso também o permitiu chegar num eleitorado com muita força, mesmo que a crítica que ele faz ao politicamente correto não é a crítica que os liberais fazem ao politicamente correto, porque ele acaba usando isso de uma forma até autoritária, né? Ele persegue jornalistas, ele discrimina, ele é até misógino em algumas situações, mas esse argumento de que ele não é politicamente correto, eu acho que fez com que ele tivesse muito sucesso no eleitorado mais jovem, e eu acho que explica em boa parte como que ele teve o sucesso que muita gente não imaginava que ele teria na eleição. Muito obrigado, Ariel. Agora, passo a palavra para o Roberto. O Ariel abordou 2 pontos, eu vou abordar outras 2 questões. Uma questão é não o efeito, mas qual é o alcance da vitória do Trump. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Trump realmente venceu a eleição entre, digamos assim, trabalhadores brancos do colarinho azul, né, o trabalhador que ocupa aqueles cargos do chão de fábrica, digamos assim. Ele acabou dividindo esse eleitorado, na verdade, com a Hillary. A vitória dele não é uma vitória acachapante nesse eleitorado. Inclusive, os mais pobres tenderam a votar pela Hillary Clinton do que pelo Donald Trump, enquanto ele conseguiu o voto dos mais idosos, dos mais velhos, com idade mais avançada, dentro desse grupo de trabalhadores, né? Então, qual é o alcance nas próximas eleições? Qual é o alcance disso? Porque ele conseguiu uma vitória num grupo de pessoas que vai começar a deixar de votar nas próximas eleições. Por outro lado, qual é o alcance do que pode vir a acontecer dos filhotes do trumpismo, digamos assim? Outros candidatos que venham se apresentar como uma repetição com as mesmas estratégias do que o Trump tentou apresentar, né? Então, pensar em qual que é esse alcance. O trumpismo, digamos assim, esses candidatos que se apresentavam com uma mesma estratégia do Trump ou que apoiaram o Donald Trump durante a eleição presidencial, muitos deles venceram eleições minoritárias agora. Estão no Congresso, ou estão em outros espaços políticos. E há um receio muito grande dos democratas, por exemplo, de que o aumento desses candidatos, o aumento desse tipo de candidato republicano e desse tipo de populismo, eu concordo com você de que ele não é o conservador clássico, talvez a gente possa dizer que seja um populismo conservador, né?
até que ponto esse aumento não significa um controle das próximas campanhas eleitorais, definindo, por exemplo, os colégios eleitorais, né, porque os colégios eleitorais são definidos politicamente nos Estados Unidos. Uma outra questão que se coloca, que é importante colocar, é a questão de para onde vai o Partido Republicano, o Partido Democrata, perdão. Para onde vai o Partido Democrata? Porque o Partido Democrata, nesse momento, me parece fracionado, me parece completamente fracionado, né? O Partido Democrata, a meu ver, tem 3 caminhos para seguir. Um caminho é o caminho de permanecer como está, tentar se permanecer no centro, né, no centro vital. O segundo caminho é aderir a um populismo e lançar candidatos populistas que têm um apelo personalista muito grande. Já se fala, por exemplo, na primeira-dama, na atual primeira-dama, Michelle Obama como possível candidata daqui a alguns anos. Se fala em jornalistas, em atores. Obviamente isso tudo são os rumores pós-eleição, nada disso, isso pode nos concretizar em nada. E um terceiro caminho do Partido Democrata é ir à esquerda. Tentar capitalizar aquilo que o Bernie Sanders trouxe para o Partido Democrata durante as primárias. Dentro do Partido Democrata, há um movimento muito forte chamado Our Revolution, e esse movimento é um movimento capitaneado pelo Bernie Sanders, que também teve uma vitória expressiva nas eleições minoritárias para a Câmara de Deputados e até para senadores. Então, para onde vai esse Partido Democrata? Essa é uma questão. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Os dois apresentaram uma visão muito rica, combinando a questão da política doméstica, né? Os desafios tanto para os setores conservadores como mais liberais ou progressistas, e também com a repercussão dentro dos 2 partidos majoritários dos Estados Unidos, e também a repercussão internacional em termos daquilo que o Trump utilizou como um aspecto importante da sua retórica, que alguns colocam como mais isolacionista, inclusive que preocupou setores do Partido Republicano que apostam no chamado excepcionalismo dos Estados Unidos e que se colocaram do lado de Hillary Clinton, frente à ameaça do que significava a política de retração com que ameaçava Trump. Agora, uma vez vencida a eleição, há temas que são de decisão do presidente, temas com os quais ele tem que negociar com o Congresso, principalmente na política doméstica, mas nas relações exteriores há temas que não dependem exclusivamente de Estados Unidos. O caso que foi colocado do acordo com o Irã não é um acordo de Estados Unidos com o Irã, é um acordo das Nações Unidas com a participação de todos os membros do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, né? Então não é Estados Unidos dizer, não, vou voltar atrás do acordo com o Irã. Estados Unidos podem voltar atrás, mas o acordo pode continuar. Ou a questão da iniciativa Transpacífico. Estados Unidos podem se retirar, ainda não foi aprovado esse tratado, mas não significa que com outro nome, com outros mecanismos, a iniciativa pode continuar. Ou seja,
E aí vem uma questão importante, porque durante o governo Obama, durante o governo Bush, se discutia as políticas adotadas, seja a doutrina Bush como a doutrina Obama, contribuem para projetar a liderança internacional dos Estados Unidos ou não. A política do Trump, se é aquela que efetivamente está apontando, vai eliminar essa discussão, porque de fato Estados Unidos estão saindo de um conjunto de iniciativas. Então já não se discutirá se Estados Unidos estão recuando ou não da liderança, porque simplesmente estão adotando uma política frente à qual se permite o avanço de outras potências. A China, na questão da América Latina e na sua área, na sua sub-região de influências, Rússia. Então, digamos que a política de Trump, em termos da projeção dos Estados Unidos no mundo, não por uma questão de crise, sino por uma questão de opção, vai levar a uma mudança importante de percepção sobre o papel do país no mundo. Mas, como nós afirmamos no início, são todas especulações, porque, primeiro, ainda não foi nomeada a equipe total do presidente. Ele vai assumir dia 20 de janeiro e, pelo perfil do candidato e agora presidente, é muito difícil estabelecer diretrizes, né, coerentes em termos do que foi a campanha e o que será seu governo. Mas a discussão de hoje foi muito esclarecedora para apontar tendências que vão além do conjuntural, né, porque mostra um pouco qual é a situação dentro dos Estados Unidos. Muito obrigado e até o próximo programa.